Romanos capítulo 13, o versículo 11 diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Vou ler mais uma vez, Romanos 13, 11. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O sono, espiritualmente falando, pode levar à queda, e a queda pode levar à morte. Deus não quer que durmamos, pelo contrário, a palavra deixa claro, é hora de despertar do sono, porque quem desperta do sono não vai cair e não vai morrer. E eu pergunto, você crê que o Senhor vai falar conosco? Você crê que Deus tem vida e vida abundante e abençoada para você? Crê também? Então, desocupe as suas mãos, vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro. Que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza. Muito bem, se não vigiarmos, o sono, espiritualmente falando, é claro, pode levar à queda, e a queda pode levar à morte. Ao longo da Escritura, nós vemos o sono de duas maneiras, né? A Escritura relata o sono como sendo algo bom, mas, por outro lado, relata o sono como sendo, espiritualmente falando, claro, falta de vigilância. Então, vamos ver aqui o sono bom. Gênesis 2, versículo 21. Vai lá comigo, nós encontramos vários textos. Gênesis 2, o versículo 21 diz o seguinte: então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Note que foi Deus que fez o sono pesado vir sobre o Adão. Quando o Adão desperta daquele sono, lá está a Eva, linda, bela, maravilhosa. Deus tira da costela porque é o osso mais próximo do coração. Deus não tira nem da cabeça, nem do pé, para deixar claro que a esposa, a mulher, é ajudadora, é para estar ao lado. Então, o sono nesse contexto aqui é descansar no Senhor. Sono nesse contexto aqui é confiar em Deus, é esperar no Senhor. Nós temos vários textos que falam nesse sentido. Vá lá comigo no Salmo 3, no versículo de número 5, livro dos Salmos, Salmo de número 3, o versículo 5, diz o seguinte, Salmo 3, versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aqui, nesse contexto, né, está falando também do sono literal, igual o Adão teve, mas com um aspecto espiritual. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmo de número 4, versículo 8, diz, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Qual a ideia aqui do salmista? Deus da segurança, Deus da noite tranquila, Deus da noite de paz. Meu irmão, Deus não quer ver você tendo pesadelo, Deus não quer ver você com insônia, noites mal dormidas. Pelo contrário, Ele quer que você tenha paz, Ele quer que você tenha alegria, Ele quer que você tenha descanso. É Ele que te faz habitar em segurança. Salmo 127, no versículo de número 1 em diante, o salmista vai dizer o seguinte, Salmo 127,
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono, renovo, vigor, forças, paz, segurança. Deus então quer que nós tenhamos descanso nele, confiamos nele, creiamos nele. No livro de Provérbios, no capítulo de número 3, no versículo de número 24, está escrito o seguinte, Provérbios capítulo 3, versículo 24, diz assim: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Por que vai deitar e ter um sono suave? Porque Deus guarda, porque Deus livra, porque Deus abençoa, porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, o sono nesse contexto é um sono abençoado, é um sono renovador, que traz paz, que traz descanso. Obviamente que o diabo trabalha para que ninguém tenha paz, ninguém tenha descanso, ninguém tenha sossego. Não é para, como diz lá no Nordeste, cozinhar o juízo de preocupação, de angústia, de problemas. Mas nós vemos a Escritura também relatando o sono no sentido de falta de vigilância. Vá comigo, o primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Nós vamos ver aqui alguns exemplos do sono como falta de vigilância. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 26. Lembrando que aqui, minha gente, nós estamos vendo um aspecto espiritual, porque, naturalmente falando, todos nós precisamos dormir, não é? Deus criou o homem e fez o dia para trabalhar e a noite para dormir, para descansar. O nosso corpo físico precisa de sono, precisa de descanso, porque se não tiver sono, não tiver descanso, você já teve uma noite mal dormida e acordou com sono, com olheira, cabeça doendo? Pois é, não precisa ser um médico, neurocirurgião, para saber que se não dormiu bem, a cabeça vai acordar, ó, assim, ó. Dorme bem, resolve o problema. Só que aqui estamos vendo um aspecto espiritual. 1 Samuel 26, versículo 7 diz assim: vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água e vamos. Note que, nesse tempo, Saul perseguia Davi, queria Davi preso, morto. E o Saul acampa para dormir. E nesse tempo, a primeira tenda a ser montada era do rei. E o exército ficava ao redor do rei. O Abner era o general, era o comandante. Saul cai num sono profundo, o general cai num sono profundo, todo o exército, todo o povo está em sono profundo. Aí veio Davi e anda livremente. Se Davi não tivesse temor de Deus, Saul estaria morto. Não teve um para vigiar, não teve um para ficar de guarda. Ainda bem que Davi era um homem temente a Deus, era um servo de Deus, não é? O próprio Davi reconhece, um dia ele vai morrer, mas não será pela minha mão. Pela minha mão não, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mas vamos a um outro exemplo, Mateus 26. Vamos ver um outro exemplo do sono, como falta de vigilância. Era um momento, não é, crucial do Senhor Jesus. Abra aí comigo Mateus 26, nós vamos ler os versículos 40 e 41. Era um momento crucial, o Senhor estava no Getsêmani,
Dali a algumas horas ele seria preso, iria passar pelo martírio. Depois você lê a partir do versículo 36, ele diz aos discípulos, ele leva os 12 para lá, os 11, melhor dizendo, né? Judas já não estava mais, e ele diz, né? A minha alma está triste, angustiada até a morte. Aí ele chama 3, o Pedro, o Tiago e o João, um pouquinho mais à frente, e diz, fiquem aqui, vigiem comigo. Aí dali a pouco ele diz para o Pedro, Tiago e João, fica aí um pouquinho, eu vou ali mais à frente orar. Aí ele vai, ele ora, é quando ele vai dizer, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice sem que eu beba, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando volta, versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os como, minha gente? Adormecidos. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? E as 3 vezes que o Senhor volta para orar, vai orar, quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós lemos esses exemplos aqui que deixam claro do sono como falta de vigilância. Nós encontramos, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, vá lá comigo, uma orientação clara nesse mesmo sentido para não dormirmos, espiritualmente falando, é claro. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 6, assim, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então a orientação é clara, não durmamos. Diga para a pessoa que está perto de você, não durma não. Diga para ele, diga para ela, acorda aí. E o acordar aqui, obviamente, é espiritualmente falando. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo, que é Satanás, ele não é como Davi. Davi tinha temor de Deus, Davi era misericordioso. O diabo, ele não tem misericórdia. O diabo não tem escrúpulos. O diabo é covarde, é traiçoeiro. Vem para matar, roubar e destruir. Por isso que é bom vigiar. Por isso que é bom não vacilar. E nós vamos ver um exemplo aqui de como o sono leva à queda e a queda leva à morte. Atos capítulo 20. Vamos ver um exemplo disso. Atos capítulo 20. Eu vou ler a partir do versículo de número 7. Atos capítulo 20, versículo de número 7, está escrito assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. O texto não diz que hora a pregação começou, que hora o culto começou, que hora a reunião começou. Não é dito, mas dá a entender que estendeu bastante, não é? Diz o texto que era o primeiro dia da semana. Então, vamos trazer para o nosso contexto. No domingo, que é o primeiro dia da semana, nós temos aqui 3 reuniões, né? 8 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Né? Supondo que começou às 18 horas, já era meia-noite. 6 horas de culto. E Paulo na unção, na fé. Paulo pregando, ministrando e o Espírito Santo agindo através dele. E a hora foi passando, e a hora foi passando. O versículo 8 diz: havia muitas luzes, muitas tochas no cenáculo onde estavam reunidos. Olha o versículo 9. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como, minha gente? Morto. Como é que pode isso? Num lugar onde a palavra da vida está sendo anunciada. Aquelas luzes, né? As tochas todas, não tinha luz elétrica como nós temos hoje, né? Representam, em primeiro lugar, a palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. Representa o próprio Senhor Jesus, que é a luz do mundo, que é a palavra viva. Como no lugar onde a palavra da vida está sendo anunciada, alguém dorme, cai e morre. Como pode um negócio desse?
Deixa aqui marcado que você já vai entender. Leia comigo rapidinho o livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Em uma das 7 cartas que o Senhor Jesus manda João escrever, essa é endereçada à igreja de Sardes. Apocalipse 3, versículo 1 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Note que o Senhor retrata essa igreja como uma igreja que está morrendo. O povo estava morrendo espiritualmente. Tinha nome que estava vivo, mas espiritualmente estava morta. Jesus não tem uma opinião, minha gente, ele tem um diagnóstico. Por isso que ele deixa claro: sei das suas obras, conheço, o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece cada coração. E ele avisou que no tempo do fim viria uma sonolência espiritual generalizada. Se você ler Mateus 24, ele está falando a respeito do fim. E aí ele vai falar de fome, ele vai falar de peste, ele vai falar de terremoto, ele vai falar de diversos sinais. Você acha que isso está acontecendo nos nossos dias? Liga a televisão e vê. Tudo o que Jesus falou já está acontecendo. Só não vê quem não quer. Aqui no nosso país, deslizamento de terra, um desastre lá na Baixada, São Sebastião, aqui em São Paulo. Mas esses dias atrás era em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Outro dia era na Bahia, outro dia era no Pernambuco. Há poucos anos atrás era em Minas Gerais, as represas que estouraram lá em Brumadinho, em Mariana, um desastre, destruindo cidades inteiras. Outro dia, até poucos dias, a pandemia só no nosso país matou 700 mil pessoas, só no nosso país, fora no resto do mundo. Nesses dias, o terremoto lá na Turquia, os mortos já estão na casa dos 50 mil. A guerra Rússia contra a Ucrânia já fez um ano de aniversário, no mês passado, em fevereiro. E não tem previsão de acabar. E os Estados Unidos e a Inglaterra já injetaram dinheiro na Ucrânia e estão mandando armamento, e a guerra vai prolongar. A fome mata mais gente no mundo do que qualquer guerra que já houve. Os sinais estão aí. Terremoto, outro dia foi um vulcão lá perto da Espanha, 4 milhões de pessoas tiveram que sair da ilha para não morrer por causa da erupção do vulcão. Os desastres estão aí, todos os sinais que Jesus falou já estão acontecendo. E aí, para ilustrar esse tempo do fim, em Mateus 25 ele conta 3 parábolas, mas a primeira é a parábola das 10 virgens. Virgem, mulher, na Bíblia representa igreja. Né? Toda assim, lâmpada representa a palavra. Só que o texto diz que todas elas adormeceram. Veio uma sonolência geral sobre todas. E à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando. Todas despertaram. Só que 5 eram prudentes. 5 estavam preparadas com azeite extra. E essas 5 entraram para as bodas. As outras ficaram do lado de fora. Quando bateram a porta, o noivo disse: não te conheço. E elas não entraram. E elas ficaram do lado de fora. Essa sonolência generalizada na igreja já está aí. Muita gente não tem percebido. O noivo está voltando. É tempo de se preparar. É tempo de azeite extra. É tempo de se encher do Espírito Santo. A palavra diz, por exemplo, 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que no final dos tempos haveriam espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Está aí, está nos montes, nos púlpitos, nos altares. 2 homens, 2 mulheres, gente pregando, pode pecar o tanto você quiser, Deus não vai condenar ninguém. Gente pregando que o inferno não existe. Existe, irmão. Existe. E se não vigiarmos, vai para o inferno, sim. A porta é estreita. É tempo de vigiar.
Você já ouviu falar num negócio chamado hipergraça? Sabe o que é isso? Peque à vontade, faça o que você quiser, Deus não vai punir ninguém, Deus não vai executar. Isso é mentira do diabo, querido. Deus é amor, mas Ele também é santo, e Ele também é justo, e sem santificação ninguém verá a Deus. Por isso que nós temos que abrir os nossos olhos. O Eutico, então, ele comete, volta lá comigo em Atos 20, versículo 4, ele comete alguns erros que nós não podemos cometer. E a Escritura está aqui registrada para nos ensinar, para nos instruir, não é? O tempo é chegado e é tempo de despertar, porque a nossa salvação está hoje mais próxima do que quando aceitamos, recebemos a fé. Atos 20, versículo 9. Estando um certo jovem, com nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Se você quiser anotar, primeiro erro que ele cometeu, ele não deu a devida importância à pregação. Ele não deu a devida importância à palavra de Deus. Janela é lugar de sentar, não é? Janela não é lugar de sentar, se senta em cadeira e não em janela, não é? Janela não é lugar de sentar. Ele mostra de maneira clara que ele não dá importância para aquilo que ele está ouvindo. Querido, querida, a palavra diz, né? Geralmente a gente lê muito na Santa Ceia, 1 Coríntios 11, do 28 em diante, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o sangue, o corpo do Senhor. Aí em seguida, no versículo 30 diz, por causa disso, entre vós, muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Isso é sério. A sonolência espiritual é perigosa. Nós não podemos cair no erro de não dar a devida importância à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Oh, querido, deixa essa palavra entrar no teu coração e te fortalecer, e te alimentar, e te suprir. Deus dá importância à palavra dele. Está escrito, Salmo 138, Deus elevou a sua palavra acima do seu nome. Está escrito, né, que a palavra do Senhor não voltará vazia, produzirá resultado. O Senhor Jesus diz, céu e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Dê a devida importância à palavra do Senhor, né? Dê a devida importância, e olha aqui para mim, quando nós damos a devida importância, nós não só ouvimos, mas praticamos. Está cheio de crente que é crente só na igreja. Não caia nesse erro. Tome cuidado, vigie sua própria vida. Não seja cristão só de igreja, seja cristão na tua casa. Aplique a palavra na tua casa. É fácil sentar e ouvir. É fácil vir aqui e pregar. Porque aqui não é o meu caráter, é o Espírito Santo falando. O difícil é sair daqui de cima e viver o que eu prego muitas vezes para mim mesmo. É fácil sentar aí e ouvir e bater palma e cantar louvor. O difícil é viver o evangelho dentro de casa. O difícil é viver o evangelho no trabalho. É viver o evangelho na vizinhança. E está cheio de gente assim. E o inferno espera. Tome cuidado. Abra seus olhos enquanto é tempo. O tempo da misericórdia é hoje. O tempo do perdão é hoje. O juízo chegará e naquele dia será sem misericórdia. Será implacável. Ninguém vai escapar da mão do Senhor. O tempo de buscar é hoje. O tempo de dar importância à palavra e praticar é hoje. Amados, a fé vem pelo ouvir, mas as bênçãos vêm pelo fazer. Se ouvir e obedecer, as bênçãos virão e alcançarão. Não podemos ser só ouvintes esquecidos, temos que ser praticantes da palavra. E essa é uma das maiores dificuldades da vida cristã, praticar a palavra. O Eutico não deu a devida importância. Tome cuidado. Deus tem compromisso com a palavra dele, e ele vai cumprir a palavra dele. Podemos fazer parte do projeto dele ou não. Podemos estar com ele toda a eternidade ou não. A decisão, diga para a pessoa que está perto de você, a decisão é sua.
Naquilo que depender de Deus, Ele já providenciou salvação. Naquilo que depender de Deus, Ele já providenciou vida vitoriosa. Naquilo que depender de Deus, Ele mesmo habita conosco. Naquilo que depender dEle, Ele delega a nós a autoridade. Naquilo que depender dEle, Satanás será esmagado debaixo de nossos pés. Naquilo que depender dEle, teremos vida vitoriosa nessa terra e uma eternidade inteira com Ele. Mas não depende só dEle. Aquilo que depende dEle, Ele já fez. Já está feito. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de valorizar a palavra. Agora é a nossa vez de zelar a palavra e cumpri-la. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Segundo erro que o Eutico cometeu e nós não podemos cometer, porque o sono leva à queda e a queda leva à morte. Segundo erro que ele cometeu, se você quiser anotar, ele estava presente só de corpo, a mente estava longe. Quem está na janela, e ele estava sentado na janela, vê quem está dentro e vê também quem está fora. Pois é. Está cheio de gente na igreja que é do mesmo jeito. Vem nos cultos, está até dentro, mas está de olho nas coisas lá do mundo, lá de fora. Ou seja, não está na presença de Deus com o coração inteiro. Isso é perigoso. O Senhor Jesus, se você quiser anotar, Mateus capítulo 15 ou Marcos 7, ele cita o profeta Isaías dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Isso é perigoso. Isso é perigoso. No caso do Evangelho, o Senhor Jesus fala isso para os fariseus e os chama de hipócritas. Deus não aceita coração dividido. Segundo Crônicas 25, versículo 1 em diante, vai falar do rei Amazias, né? E aí vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração inteiro. Se o coração não era inteiro, o coração estava como? Dividido, pela metade. Ô querido, diga para a pessoa que está do lado, o Espírito Santo é ciumento, viu? Leia Tiago capítulo 4. Tiago é bem objetivo. Adúlteros e adúlteras não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Querido, querida, não esteja dividido. Adore a Deus com o coração inteiro. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o... só com a metade do coração, só com a parte? Todo o coração. Nós não podemos estar dentro e fora, divididos. O Eutico caiu nesse erro. Ele estava presente só de corpo. Você não pode vir aqui só de corpo. Você não pode estar na presença de Deus só de corpo. Tem que estar de todo o coração. Terceiro erro que ele cometeu, não é? Ele brincou com o perigo. Ele está numa janela, e ele está numa janela no terceiro andar. Eu lembro nitidamente, quando eu tinha em torno de 5 anos de idade, isso já tem mais de 30 anos, não é? Agora em abril completo mais uma primavera, mais um ano de vida, mas já tem mais de 30 que isso aconteceu. Lá no Piauí, eu não sei, tem muito nordestino aqui também, você já viu aquelas portas que é dividida, sabe, que abre no meio? Tipo porta-balcão, para quem é aqui de São Paulo. E lá na minha casa tinha essa porta, né? A parte de cima estava aberta e a de baixo estava encostada. Eu tinha em torno de 5 anos de idade. Subi em cima, né? Do lado de fora tinha um degrauzinho. Eu subi com 5 anos de idade e puf, subi lá, fiquei trepado em cima da porta. Eu tinha 5 anos, era pequenininho. Aí quando eu subi em cima, a porta abriu um pouquinho. E aí eu tenho uma irmã mais nova, né? Eu tinha 5, ela tinha 2 anos e meio, que a diferença é 2 anos e meio. Ela vem, né? Aquela inocência de criança, e empurra a porta. A porta bate no batente, eu caio em cima do braço direito. 1 metro de altura. Quebrei esse braço. Na cidade, hoje, 30 anos depois, a cidade tem 5 mil habitantes. Hoje, 5 mil. Imagine há 30 anos atrás. Nem médico tinha. Aí meus pais me levaram para outra cidade, que foi onde eu nasci, que já é uma cidade muito maior, né, cidade lá vizinha, e enfaixou, engessou. Eu lembro como se fosse hoje. Eu caí de uma porta, 1 metro de altura, quebrei o braço. O cara está no 3º andar. Quantos metros de altura você acha? Você sabe que aqui tem muito sobrado, não é? Olha o 3º andar, quase 10 metros, no mínimo 5. Dá para morrer, sim ou não? Tanto é que ele morreu, né? Ele não analisou a altura, ou seja, ele brincou com o perigo. Não brinque com perigo, não brinque com pecado, não brinque com isso
Isso é perigoso, não é? Ele brincou com o pecado e morreu. Depois você lê o livro de Juízes, a partir do capítulo 13, que narra a história de um homem chamado Sansão. A mãe dele era estéril, a mãe dele não podia ter filho, não é? O pai dele, o Manoá, era um homem de fé, clamaram, oraram a Deus, Deus enviou um anjo para anunciar, tua mulher vai engravidar. O anjo fala primeiro com ela, não é? Depois o anjo fala com ele, e aí o anjo anuncia, ele vai livrar o povo dos filisteus, do inimigo. Ele é consagrado desde o ventre da mãe. Pensa num homem cheio do Espírito Santo, mas que nunca valorizou a unção que tinha. Nunca valorizou a comunhão com Deus, o propósito de Deus. Brincou com o pecado, com a Dalila. Você sabe o que aconteceu depois, né? Quando ele brincou com o pecado, a Dalila chamou os filisteus, foi subornada, os filisteus vieram, o inimigo veio, arrancou os olhos dele, ele virou escravo e foi ser chacota na mão do inimigo. Diga para a pessoa que está do lado, não brinca com o pecado não, viu? A palavra diz de maneira clara, quem está de pé, cuide para que não caia, então tome cuidado, o pecado se aproximou, fuja, faz que nem o José lá no Egito, que a mulher do Potifar veio dar em cima dele e o assediou, o que ele fez? Fugiu, não brinca com o pecado, senão você cai. O diabo anda ao redor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Tome cuidado, vigie, não brinque com o perigo. Tome com cuidado aquilo que você vê. O diabo, minha gente, ele quer agir de todos os meios. Um tempo atrás eu abri o site da Bíblia, bibliaonline.com.br. E é bom que dá para abrir mais de uma versão. Naquele tempo não tinha ainda aplicativo, hoje já tem aplicativo que dá para você abrir mais de uma versão ao mesmo tempo e comparar o texto. Naquela época não tinha. Eu abro o texto, abro lá, dali a pouco aparece uma mulher seminua, piscando assim, quero conversar com você. Sabe o que eu fiz? Apertei o X na hora. Fechei a página. Porque se eu ficar olhando, as outras pessoas podem não ver. Mas a palavra diz, se cobiçar e desejar, já pecou. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não brinca não. Diga para ele, diga para ela, vigia, sem santificação ninguém verá o Senhor. Você abre os teus olhos, Deus não tem uma opinião a nosso respeito, Deus tem um diagnóstico. Não adianta beber escondido, usar droga escondido, ver prostituição escondido, vai torrar no quinto dos infernos, irmão. Abre o teu olho, valoriza a tua salvação, valoriza a unção, valoriza a comunhão com Deus. Não brinca com o pecado, a comunhão é valiosa, a unção é valiosa, a presença de Deus é valiosa. Se dormir vai cair, se cair vai morrer. Não adianta depois reclamar. Quarto erro que o Eutico cometeu. O primeiro, ele não deu a devida importância a palavra de Deus. O segundo, ele estava presente só de corpo. O terceiro, ele brincou com o perigo. E o quarto, ele foi vencido pelo tempo da espera. O texto diz, né, que o extenso discurso de Paulo, tem gente dormindo na fé porque ainda não alcançou algo. Tem algo que está buscando e ainda não alcançou. No caso do Eutico, está lá Paulo pregando, e dali a pouco, com sinceridade. Quem alguma vez já passou do ponto de ônibus porque dormiu no ônibus? Já passou do ponto alguma vez? O sono é perigoso, viu? Eu lembro como se fosse hoje, estava indo para Natal de carro, estava só eu no carro. Eu saí daqui 10 da manhã, dormi em Brasília. Quando foi no outro dia, eu fui para Barreiras, descansei bem, cheguei à noite em Barreiras. Barreiras é extremo oeste da Bahia. Cheguei lá às 7 da noite. Falei, eu vou dirigir à noite, que de manhã eu vou estar em Salvador. Eu durmo em Salvador. Tirei 1.500 quilômetros. 7 da manhã, eu estava em Feira de Santana. Já um sono, parei no posto de gasolina, abasteci o carro, lavei o rosto. O Espírito Santo vem e fala comigo, dorme aí, descansa um pouco. Mas eu na minha cabeça, eu vou dormir em Salvador, falta meia hora, é uma reta, BR é reto, né? Falei, dá para aguentar, dá para chegar. Sabe o que aconteceu? Fui, dali a pouco começou, e eu não vi, eu sei que parece que estava tendo uma manifestação, sei lá o que, lá na frente da BR, e os carros tiveram que parar. Quando eu abri o olho, eu já ia dar na traseira do carro da frente. E olha que eu não ia tão rápido, devia estar, sei lá, 80, 90, a BR é 100.
E na hora do susto, eu virei o volante assim para a direita, o carro saiu para eu ir tirando, né? Tinha um outro carro do lado, que tinha uma carrocinha levando um material de construção, ainda pegou um pouco na carrocinha, eu saio para o acostamento. E aí eu segurei o carro, estou indo no acostamento, mas na hora do susto, e no freio não segurava, né? Eu estava carro cheio de coisa, carregado, estava só eu no carro, mas muita carga. E aí eu falei, já que ele vai parar, tome no freio de mão. Quando eu puxei o freio de mão, o carro derrapou, bateu, tinha um caminhão que estava levando uns postes de concreto. O carro bateu no pneu e virou a frente para o outro lado. E era um buraco de uns 3 metros de altura. Foi Deus que segurou o carro e me livrou. Poderia ter morrido. O carro deu PT, perca total. Né? Graças a Deus, Deus me livrou. Ficou umas marcas de roxo, porque o impacto, o tranco no cinto foi forte, mas não precisei ir para o hospital nem nada, né? Graças a Deus também tinha seguro, o seguro depois pagou, mas por causa do sono, nunca mais fiz aquilo, aprendi a lição, né? Tome cuidado, tome cuidado. Diga para a pessoa que está ao teu lado, quem prometeu é fiel para cumprir. Deus fez uma promessa, creia, no tempo certo ela vai chegar, não desiste, não desanime. Ô pastor, se Deus cumprir logo, glória a Deus. Na Bíblia está cheio de exemplos de gente que orou uma vez, Deus respondeu. O Elias orou uma vez, caiu fogo do céu. O Ezequias orou uma vez, ele já foi curado. Está cheio de gente que orou uma vez e a resposta foi imediata, mas nem todas as vezes Deus vai fazer imediatamente. O Abraão orou 25 anos para o Isaac nascer, o Isaac orou 20 anos para os filhos nascerem, mas Deus prometeu, não deixa o tempo da espera te vencer. A palavra diz, porque necessitais de paciência, para depois de haveres feito a vontade de Deus, alcançar a promessa. Diga para a pessoa que está ao teu lado, ele prometeu, ele é fiel para cumprir, porque ele é vivo, ele é poderoso, ele vai cumprir na tua vida. O Eutico dormiu, o Eutico caiu, o Eutico morreu, mas diz o texto em seguida no versículo 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Levaram vivos, porque Paulo orou por ele estava morto, mas o Senhor operou um milagre, e esse rapaz ressuscitou. O nome Eutico significa agraciado. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você é agraciado, você é agraciada. Deus não quer ver você dormindo, Deus não quer ver você caindo, Deus não quer ver você morrendo na fé, Deus quer ver você acordado, despertado na presença dele. Deus quer ver você de pé, firme e forte, porque logo o Senhor virá. Vá comigo na carta aos Efésios, capítulo 5. Quem está vivo ainda, diga amém. Cuidado o Eutico aí, viu, Eutico? Ainda bem que aqui é primeiro andar e você não está na janela, né? Olha aí. Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Como lemos no início da mensagem, Romanos 13:11, e digo isso conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. É tempo de despertar. É tempo de estar acordado na presença do Altíssimo. É tempo de estar de pé. O Senhor Jesus diz, Lucas 18, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Em Lucas 21 ele diz, para termos o cuidado, para estarmos de pé diante dele quando ele voltar. Uma pessoa que cai, um morto, fica como? Estirado no chão. Já viu alguém morrer de pé? Sono gera queda, e a queda gera morte, a pessoa fica estirada. O Senhor quer ver eu e você de pé na presença dele. Se coloque de pé, por gentileza. O Senhor está voltando. Ele está próximo. E ele virá como um ladrão para quem não o conhece. Quem não conhece, não sabe discernir os tempos. Quem não conhece, quando será? Mas para quem o conhece, se prepara. Para quem o conhece, a expectativa pode ser a qualquer momento. E eu estou alegre, aguardando ansiosamente, porque eu estou preparado para entrar com ele para as bodas. É tempo de se preparar, é tempo de despertar. Talvez você chegou aqui hoje e as angústias, as lutas, as adversidades são muitas. Talvez você chegou aqui hoje, o inimigo tem trabalhado,
para adormecer a sua fé. O intuito do inimigo é matar, roubar e destruir. E se você vacilar, o inimigo dá um rasteiro. Se vacilar, o inimigo derruba. Mas o Senhor é poderoso para nos fortalecer, para nos manter de pé, para nos firmar na presença dele. Nós temos que querer, nós temos que buscar, nós temos que fazer a nossa parte.